Nesse vídeo, nós apresentamos um estudo das conversas sobre evolução de visitantes à exposição Darwin, a exposição Explorando Espécies, no Museu Trompo Mágico, no México. E qual que é a importância de estudarmos as conversas, das famílias em uma exposição sobre evolução? O que os estudos têm mostrado é que, apesar da importância da teoria da evolução em todos esses anos, a compreensão dos conceitos evolutivos são difíceis de entender para adultos e crianças. E é comum que as pessoas tenham conceitos equivocados sobre evolução, ou ainda dificuldade em explicar corretamente os mecanismos evolutivos centrais, como seleção natural, adaptação, variação. Por outro lado, os estudos também trazem evidências de que as exposições nos museus de ciências têm contribuído para a compreensão do público sobre o tema. É sobre isso que a Jéssica Beck vai falar com vocês, detalhando nossa metodologia e resultados encontrados. O nosso objetivo de trabalho foi analisar as experiências das famílias ao visitar a exposição sobre Charles Darwin, no Museu Trompo Mágico, que está localizado em Guadalajara, no México, dando principal foco à análise das conversas sobre evolução e os tipos de raciocínio que essas conversas trouxeram. E como que aconteceu o estudo em si? Os visitantes, as famílias, elas chegavam à exposição e eram abordadas pelos pesquisadores. Eles informavam o propósito do estudo e convidavam os familiares, então, a visitar de forma livre e espontânea o espaço. Após eles demonstrarem interesse e também autorizarem as gravações, eles escolhiam uma criança ou adolescente do grupo familiar para poder colocar uma GoPro, um suporte na cabeça, e fazer o registro audiovisual. Participaram desse nosso estudo 10 grupos familiares, com um total de 42 visitantes. Os grupos eles foram limitados a 6 visitantes, contendo pelo menos um adulto, uma criança ou um adolescente. A gente fez, após o registro audiovisual, uma pré-seleção e identificação dos trechos que de fato tinham conversa sobre evolução. Depois dessa primeira seleção, nós usamos um protocolo adaptado de 3 estudos, de Evans, de Terry e de Spiegel e seus colaboradores, para poder referenciar a categorização dos tipos de raciocínio no nosso estudo. Então, a partir disso, nós dividimos o estudo em 3 raciocínios: raciocínio evolucionário, intuitivo e misto. O raciocínio evolucionário, ele tem relação com o pensamento científico darwiniano, mas é um pensamento científico básico, é bem rudimentar. Ele acontece quando os familiares eles evocam espontaneamente termos e conceitos evolutivos, quando eles falam de seleção, de descendência comum. Já o raciocínio intuitivo, ele fala sobre as explicações cotidianas, o raciocínio de senso comum. E, por fim, o raciocínio misto, ele é a mistura nas falas dos visitantes dos 2 raciocínios citados anteriormente. Como resultados, a gente percebeu que os diálogos relacionados à evolução foram empregados em 24% do tempo total de visita. E a gente acha esse valor expressivo e significativo devido à complexidade, do tema evolução. A análise das conversas em si foi capaz de, em menor ou em maior grau, engajar as famílias nas questões sobre processos de evolução. É interessante destacar que nenhuma das famílias esboçou diretamente falas ou ideias relacionadas ao raciocínio criacionista. E eles também não evitaram assuntos evolutivos, como já foi visto em outros artigos de visitação em museu. Só focando um pouquinho em cada um dos 3 raciocínios, o raciocínio evolucionário, nesse tipo de raciocínio, os familiares eles utilizaram muitas falas sobre o tempo geológico e a descendência comum. Então, quando eles falavam sobre a evolução das espécies, ancestralidade, eles estavam usando esse tipo de raciocínio. Interessante também que eles tentavam entender onde nós, enquanto seres humanos, nos encaixávamos na história da evolução. Talvez esse seja um indicativo para a importância do conhecimento e inserção dos seres humanos em exposições. Embora eles estivessem muito dispostos a aceitar essas ideias evolutivas, a gente também notou que eles não estavam suficientemente familiarizados com termos e conceitos evolutivos. E isso foi muito visto no nosso segundo raciocínio, que é o raciocínio intuitivo. Nesse raciocínio, as conversas elas giravam em torno de um raciocínio bastante explicativo, apoiado no pensamento do cotidiano familiar. Então, a principal estratégia nesse raciocínio foram as analogias e comparações, com experiências prévias dos visitantes e vivência pessoal que eles conseguiam relacionar à exposição. Eles também atribuíram muitas características, comportamentos e sentimentos de humanos aos organismos, um processo que a gente chama de antropomorfização. Um exemplo é quando eles falavam de ancestralidade, eles utilizavam relações de parentesco do tipo: esse é o pai, esse é o avô,
esse é o tio. Embora essas conversas elas sejam um pouquinho mais superficiais, elas desempenham um papel muito importante no desenvolvimento conceitual nas experiências de aprendizagem em si, principalmente das crianças. Por fim, o raciocínio misto, ele reforça que ambos os raciocínios, eles coexistem no pensamento e argumento familiar. Ou seja, os familiares, eles usam como base o raciocínio intuitivo para poder refletir e argumentar sobre problemas evolutivos. Dessa forma, a gente reforma a importância desses raciocínios do senso comum, já que a aplicação deles pode esboçar um caminho inicial na mudança conceitual entre os raciocínios. Por fim, entender o que os familiares conversam nas exposições e os seus padrões de raciocínio podem auxiliar as equipes educativas de museu na estruturação de exposições futuras, empregando estratégias que de fato vão estimular os visitantes a conectar os diversos tipos de raciocínio e também a entender a diferença entre eles.